E depois de 2 anos de guerra, os 20 reféns israelenses vivos mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista Hamas foram libertados hoje. Os reféns foram divididos em 2 grupos. O primeiro, com 7 sobreviventes, foi recebido por familiares na cidade de Rein. E o segundo, com mais 13 reféns, já está em território israelense. Carros da Cruz Vermelha transportaram os reféns que deixaram a cidade de Gaza ainda nas primeiras horas da madrugada aqui no Brasil. Em Tel Aviv, a população comemorou a chegada dos reféns. Responsável por mediar o acordo de cessar-fogo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve em Israel no parlamento, fez um discurso longo e é justamente sobre isso que nós vamos repercutir agora aqui no Hora News. E quem vai chegar para nos ajudar a entender o momento de hoje, o dia de hoje histórico, principalmente em relação ao conflito, é o Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor, já queria começar a falar com o senhor. Momento histórico, mas que ainda é preciso muita atenção, né? As negociações estão no decorrer. Sem dúvida, Pedro. Bom dia a todos os nossos espectadores. O ceticismo é bastante recomendável, ainda que se tenha que comemorar e muito a libertação de todos os reféns ainda mantidos sobre custódia do Hamas. Depois de 2 anos de um violentíssimo conflito deflagrado, lembremos-nos, após os ataques coordenados pelo Hamas, que culminaram na morte de 1.200 pessoas e o sequestro de 251, com cômputo de 60 mil mortos, sendo entre eles um cômputo considerável de mulheres e crianças, e 738 dias de cativeiro absolutamente agonizante. Então, nesse quadro que nós comemoramos a libertação dos últimos 20 reféns, exatamente aqueles que a inteligência de Israel acreditava estarem vivos, e ainda se aguarda a restituição dos corpos daqueles que ainda precisam ser sepultados, junto aos seus entes queridos. A contraparte disso, a libertação de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos começou a ser cumprida com a entrega de 250 prisioneiros levados, note-se, até Ramallah, que cedia a autoridade palestina, que é um grupo adversário do Hamas na faixa de Gaza, e, por sua vez, reconhece certa legitimidade para o recebimento desses prisioneiros. Não se tem notícia quanto à restituição dos corpos dos reféns falecidos, seriam no total 28, mas o Hamas fala da possibilidade de entrega de 4 corpos, isso porque alguns deles já foram mortos há certo tempo, e teria que ser feito um levantamento pelo próprio Hamas de onde estariam sepultados respectivamente. O tom de ceticismo, ele é, conforme eu disse no início da minha fala, extremamente considerável. Por quê? Nós já tivemos 2 propostas de cessar-fogo, 2 acordos de cessar-fogo, um de novembro de 2003 e outro de janeiro de 2005, que foram cessar-fogo, primeira etapa de um acordo muito mais amplo, e que não se tem garantias de que será cumprido. O que acordaram Hamas e Israel seria apenas quanto aos termos desta primeira etapa, que inclui, além da libertação dos reféns, o recuo das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, a entrada de mais caminhões de ajuda humanitária com comida, água e medicamentos, e nós vimos o quanto essa primeira fase apenas foi aprovada com uma pequeníssima maioria e com muita dificuldade, dada a frágil base de apoio em que sustenta o governo de Benjamin Netanyahu.
E, professor, eu quero chamar a sua atenção agora para imagens ao vivo do Egito, porque daqui a pouco, no aeroporto que você está acompanhando comigo as imagens agora da sede, que é uma cidade que fica ali no litoral do Egito, onde mais de 20 líderes do mundo vão se reunir justamente para discutir o conflito no Oriente Médio. Essa cúpula da paz que está sendo chamada vai ser liderada pelo presidente Donald Trump, que há pouco estava em Israel e está neste momento voando em direção ao Egito. São países muito próximos, né? Professor, é a partir dessa cúpula, talvez, que a gente vai ter um direcionamento para o futuro da situação ali na região, professor? É um importante marco, sem a menor sombra de dúvidas, porque tende a exercer uma importante pressão sobre o próprio governo de Benjamin Netanyahu para que os termos subsequentes do acordo apresentado no final de setembro pela Casa Branca sejam cumpridos, em que pesem as dificuldades na arena política interna para a sustentação do governo Benjamin Netanyahu. Nós temos aí uma outra força de pressão que para a tomada de decisão importa, né, nos cálculos de risco político do governo do próprio Benjamin Netanyahu. Então, essa cúpula ela tem fundamental importância para a constituição dessas forças de pressão, mas também para que fique muito mais claramente determinados quais são os meios pelos quais a faixa de Gaza será reconstruída, primeiro na sua infraestrutura, para que haja mínimas condições de vida sobre terra arrasada, né? Foram 2 anos de ataques bastante contumazes, e nós temos milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas retornando para os seus lares, não é? Que estão, por sua vez, destruídos. É preciso recompor a infraestrutura, habitações, não é? Para que também a população de Gaza esteja menos suscetível aos discursos políticos mais radicais, como o do Hamas, não é? Imputando, não é? O assolamento, não é? E as dificuldades para o seu cotidiano, não é? À política de Israel. Se nós quisermos uma paz duradoura, né, é preciso equacionar essas questões. E aí a cúpula tem importância. Se ela efetivamente, não é, estabelecer quais são os meios pelos quais, inclusive falando de aporte de recursos, né, já existe um indicativo do governo inglês, cujo primeiro-ministro já está se dirigindo também para o Egito, de que aportará valores consideráveis nesse sentido, não é? Então, pensando numa paz duradoura e na efetividade desse acordo, essa cúpula, bem encaminhando esses temas, tem condições de ser um marco histórico também. E, professor, quem que vai pagar a conta? Pois segundo as declarações feitas pelo governo Donald Trump e também os termos, né, apresentados no final de setembro, as etapas subsequentes do acordo, além de tratar da deposição de armas do Hamas, pretende a constituição de uma coalizão internacional, né, que seria gerida por governos do Ocidente mais potências regionais que lidariam com o manejo desses recursos e também o cotidiano da administração pública de Gaza à frente de um temporário governo na região, excetuando-se de quaisquer possibilidades de conversação, não é, o Hamas. Não é? Isso está bem claramente dado nos termos do acordo apresentado no final de setembro. A cúpula de paz tende a encaminhar agora as etapas subsequentes do acordo e tem centralidade a definição exatamente disso, né? Do aporte dos recursos que deverão reconstruir a região. E, professor, agora eu queria que o senhor trouxesse uma análise a respeito do qual que é o impacto agora no Oriente Médio. Porque nós sabemos que Israel, além de combater o Hamas, também combateu outros grupos terroristas. Acabou terminando com aquele eixo do mal que era muito falado, que era justamente grupos terroristas que faziam pressão em Israel. E agora, como que fica o desenho do Oriente Médio?
muda consideravelmente. Se nós levarmos em consideração, ainda que o intuito, que foi muitas vezes verbalizado pelo governo de Benjamin Netanyahu, fosse não propriamente aquilo que nós estamos vendo hoje, mas a destruição completa do Hamas e a tomada integral da faixa de Gaza. A dificuldade que eu mencionei há pouco de o acordo de paz, na sua primeira etapa, ser aprovado internamente ao governo de Israel, diz respeito, sobretudo, à reticência em se reconhecer um Estado palestino que, nos termos do acordo, aparece ali esboçado, não é? E anuir com uma espécie de anistia aos membros do Hamas, desde que deponham armas, não é? Então, ainda que o intento do governo de Benjamin Netanyahu não tenha sido alcançado e que ele venha a se defrontar, como já está se defrontando, com questões graves de instabilidade interna para manter-se no poder e ser, inclusive, reeleito, né, num horizonte próximo, chegada a esta etapa de resolução parcial do conflito Israel e Hamas, Israel encontra-se notadamente reposicionada na política de poder regional, não é? Ao longo deste conflito, chegou a deflagrar ataques, não é? A potências circunvizinhas, né? Sobretudo aquelas, de alguma forma, tidas como inimigas de Israel, caso do Irã, né? Lembremos-nos, não é? Atacou também a Síria, enfim, outros atores regionais agora lidam na política de poder com Israel com uma fortaleza militar de primeira grandeza que demonstrou poder de coerção, né, para a consecução dos seus interesses políticos. E essa percepção tende a se manter, não é? Apoiada numa fortaleza militar de primeira grandeza, né, o seu poder de vocalização de interesses políticos é, de alguma forma, correspondente. Falta a Israel, não é, a ampliação dessa capacidade de coerção por uma tal liderança intelectual moral na região que fica bastante combalida, sobretudo frente às denúncias de violações de direitos humanos, não é? É preciso para que uma paz duradoura se assente, não é? Equacionar também isso, o direito de autopreservação do Estado de Israel e o direito de autodeterminação do povo palestino, salvaguardadas as suas condições básicas de existência e de dignidade humana também. E, professor, eu queria voltar só um pouquinho no tempo e falar sobre o ataque no Catar, que muitos especialistas dizem que foi fundamental, vamos dizer, para o estopim para chegar no fim da guerra, porque após isso, Donald Trump começou a fazer uma grande pressão em cima de Benjamin Netanyahu. É isso mesmo? Eu queria que o senhor explicasse. Que pressão seria essa? Sem a menor sombra de dúvidas, porque a política externa norte-americana aponta para o Oriente Médio em distintas direções a fim de afirmar alianças estratégicas. E Israel não é a única aliança estratégica norte-americana nessa importante região. Importante desde o início dos anos 1970, com o choque internacional do petróleo e o deslocamento da política de poder para aquela região, não é? Importantes aliados dos Estados Unidos são as petromonarquias do Golfo, né? Parte das petromonarquias do Golfo, dentre as quais eu destaco o Catar, também os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, né? Com a qual, antes dos ataques do Hamas, a Casa Branca vinha tentando costurar uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, recordemos-nos, não é? Então, o redirecionamento, não é? Da política de guerra de Israel em direção a potências aliadas ao Ocidente, porque o Catar não é aliança estratégica apenas dos Estados Unidos, não é? É aliado estratégico da França, aliado estratégico da Inglaterra, né? Cedia uma base
aeronáutica da OTAN, né? Então, sem a menor sombra de dúvidas, isso pesou nos cálculos estratégicos para que a gestão Donald Trump, de forma muito mais incisiva, não é, impusesse termos de paz para um equilíbrio de poder minimamente duradouro na região, né, e que favorecesse os seus interesses, por óbvio, porque também é uma região sob disputa, se levarmos em consideração o consórcio entre Rússia e China, também para o controle de bens escassos, não é, sobretudo energéticos na região. Exatamente, uma região importante para o planeta, né? Principalmente em relação ao petróleo, tanto que Benjamin Netanyahu precisou ligar para o rei do Catar pedindo desculpa, né? Depois desse ataque, foi uma reunião, né, que houve entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Depois disso veio o pedido de desculpas. E no meio disso tudo, como que fica o Estado palestino, professor? O Estado palestino, que estava sob risco de ser completamente inviabilizado, segundo os propósitos até então postos em marcha pela política e pela máquina militar do Estado de Israel, né, pretendendo a tomada de toda a faixa de Gaza, para e passo a estratégia da expansão de assentamentos judaicos na Cisjordânia, estrangulando Ramallah, onde se assenta a autoridade palestina, agora tem algum sobrefôlego, não só porque o cessar-fogo se impõe, né, e aqueles deslocados tendem a retornar para os seus lares, ainda que encontrem-os em escombros. Existe, nas etapas subsequentes do acordo lavrado pela Casa Branca, a possibilidade, né, de organização política do povo palestino, né, ainda que envolva os termos firmados pela Casa Branca, não é? E que exige a deposição completa de armas do Hamas e a organização de um governo de transição formado por um comitê palestino que, segundo a caracterização dada no final de setembro, seria tanto tecnocrático quanto apolítico e estaria sob a supervisão direta de um conselho de paz, por sua vez, chefiado pelo próprio Donald Trump, não é? E também, segundo lavrado no próprio esboço de acordo, por uma força internacional de estabilização composta por quadros estrangeiros e a quem caberia definir os contornos de uma nova política palestina, a quem devesse ser posteriormente entregue, não é, a gestão política da região. É claro que, concedendo-se ao longo desse processo a difícil tarefa da reconstrução de Gaza, não é? Não está definido ainda, por isso a cúpula de paz também é importante, se haverá transferência e quando haverá desse governo, conforme desenhado por Washington, né, para a autoridade palestina, não é? Parece-me que essa é a intenção da Casa Branca, né? Sobretudo em razão de como tem se posicionado frente às ações do grupo Hamas, não é? Agora, o mais importante, voltando ao que discutimos há pouco, para que tudo isso seja possível, é a aprovação de um pacote econômico que torne factível a reconstrução da região, porque a gestão de pedras sobre pedras, não é? Absolutamente um empreendimento impossível para a garantia de condições mínimas de existência para todo aquele povo já tão fustigado por 2 anos de guerra. Professor, eu quero chamar a sua atenção e quero chamar para imagens que vêm direto da faixa de Gaza, de Khan Yunis, que é uma cidade que fica ali, e é justamente onde os prisioneiros palestinos que estavam em Israel estão chegando. E essa mobilização toda, eu imagino que, de certo modo, pode dar uma força para o Hamas. Como que fica o Hamas agora no meio disso tudo? Porque fato é, ainda existe esse grupo, né? Que muito se diz que
é extremamente difícil de se acabar com o grupo, porque vai além disso, é uma ideia, né, o Hamas, né? Pois bem, nós temos o cumprimento de parte da contrapartida de Israel à libertação dos 20 reféns, que é a entrega não só de 250 prisioneiros palestinos, não é? De 2.000, repito, dentre os quais há condenados, apenados com a pena capital. E em torno de 1.700 moradores de Gaza detidos por uma série de razões. Vale lembrar que todos os termos apresentados no final de setembro pela Casa Branca e que propõem a reconstrução da faixa de Gaza, a recomposição, melhor dizendo, na criação de uma nova gestão política para o território palestino, o que poderia se tornar um Estado palestino, excluem o Hamas de todo e qualquer fórum de conversação, não é? E impõem o desarmamento do grupo para a concessão de anistia por crimes cometidos ao longo desses 2 anos e em períodos pretéritos. No entanto, há a realidade concreta que pode apresentar impedimentos bastante claros para que esse projeto se realize. E há uma correlação bastante clara entre a violência, a contundência da guerra e o flagelo do povo palestino e a condição de radicalização política que permite a conformação de uma base de apoio considerável a grupos como o Hamas, não é? Também a Jihad Islâmica e outros grupos na região, não é? Portanto, se nós quisermos pensar, repito, numa paz duradoura, não é? Formas de retrabalho de consciências políticas dependem diretamente da consecução de uma paz duradoura e de dignas condições de vida, de existência para essas coletividades, não é? Elementos sem os quais o depósito de expectativas, a outorga dos seus próprios destinos a esses discursos mais radicais se torna inviável, né? Nós temos que impedir exatamente a conformação dessa base de sustentação, não é? E, para isso, é imperativo que dignas condições de existência sejam viabilizadas para essas coletividades palestinas. Sem dúvidas. E, professor, eu queria uma questão ampliando um pouco. O que acontece atualmente no Oriente Médio pode ter algum impacto na Ucrânia, por exemplo? Sim e não. Evidentemente, existe um enlace entre atores centrais no sistema mundo moderno, não é? Não só por conta de redes de aliança que são formalmente instituídas, mas na própria política de poder, não é? Questões de segurança internacional, de economia e política internacional, ao passo da crescente mundialização do capital, tornam as dinâmicas de interdependência entre esses atores, não é? Muito mais aguda, ou seja, os Estados nacionais soberanos dependem muito mais uns dos outros do que em tempos anteriores. E, sobretudo, quando nós estamos falando do manejo de recursos energéticos, não é? E de geopolítica nas relações internacionais, ambas as frentes têm possibilidades de aproximação, né? O conflito médio-oriental ele tem impacto decisivo sobre a formação dos preços do petróleo, por exemplo, tanto quanto de gás natural, né? Essa é uma condição bastante semelhante àquilo que se verifica no concurso da guerra da Rússia contra a Ucrânia e que diz respeito também no tabuleiro geopolítico, não é? As próprias estratégias da OTAN para a gestão política de parte considerável do sistema mundial, não é? A contestação russa ao avanço da OTAN é a própria contestação
as pretensões de orquestração de uma ordem mundial que não interessa a todos os atores, muitos deles centrais nesse sistema, como Rússia e China, não é? No entanto, com a implementação dessa primeira fase do acordo de paz, as possibilidades de unificação de ambos os conflitos, né, numa mesma contenda ampliada, diminuem consideravelmente, não é? E, depositadas as nossas expectativas por quão céticos estejamos, refiro-me à parte considerável de analistas internacionais, não é? Quanto às possibilidades de Israel, sobretudo, cumprir todas as etapas do acordo, que serem factíveis as etapas subsequentes, conforme acordado por essa cúpula de estados, a possibilidade de unificação dessas duas frentes resulta bastante diminuídas. E, professor, de certo modo, tem uma correlação, mas nada é tão simples. Agora, na prática, Israel conseguiu o que queria? Veja, vamos distinguir aqui distintas esferas que constituem a realidade israelense. Uma coisa é o Estado de Israel, outra coisa é o governo de Benjamin Netanyahu, não é? Que tem mandato, não é? Ou seja, ele não é eterno. O Estado de Israel permanece, o governo de Benjamin Netanyahu é transitório, e consideremos o povo, não é, de Israel, inclusive o povo judeu na diáspora, não é, sobre os quais recaem muitas das adversidades de um tempo de guerra de 2 anos e de tal forma arrefecida, não é? Judeus na diáspora lidam com um fenômeno grave do antissemitismo e que sempre que em contextos de guerra tem se agravado. Bom, considerando-se essas 3 estruturas distintas por quão relacionadas estejam, eu prefiro perguntar: o governo de Benjamin Netanyahu conseguiu o que queria? Certamente não. Parte do que desejava, sim, a restituição dos reféns, não é? Mas a resolução, conforme apontada pela Casa Branca, não dá ao governo de Netanyahu qualquer sobrevida frente às contradições internas que tem enfrentado. Quanto ao povo e ao Estado de Israel, existe uma identificação muito direta entre essas duas estruturas, não é? A gente pode chamar, usando como referência aqui Benedict Anderson, né, que a nação é uma comunidade imaginada, é uma comunidade de sentimentos, e o Estado é uma arquitetura jurídico-formal, não é? Há uma identificação entre Estado e povo nesse sentido. Para o povo de Israel, inclusive judeus na diáspora, o alcance dessa etapa de paz, com a implementação da primeira fase desses acordos e a volta para casa de 20 reféns dos 251, os 20 últimos, não é? É um alívio imenso, né? Pode-se dizer que, inclusive, havia uma oposição bastante severa e houve não poucas manifestações nas ruas das principais cidades de Israel quanto à condução da política de Benjamin Netanyahu na crise dos reféns, né? Propondo ações militares de larga envergadura que expunham a muito mais risco de morte, né, os reféns que ainda eram mantidos sob guarda do Hamas. Então, nesse sentido, houve o alcance de interesses parciais, não é? E por isso a necessidade também de sermos céticos quanto às reais possibilidades de as etapas subsequentes serem alcançadas, mas se a cúpula funcionar, conforme eu disse, como um importante instrumento de pressão internacional para que o governo de Netanyahu, não é, leve a cabo as etapas subsequentes no interesse do povo de Israel, não é? Então é possível que esses interesses sejam maiormente alcançados. E, professor, uma última pergunta. Qual que é a diferença de Joe Biden e Donald Trump na condução dessa crise, dessa guerra no Oriente Médio? Bom,
O governo de John Biden, ele atravessou uma série de contradições internas, sobretudo na capacidade de condução de temas internacionais, né? Culminando numa espécie de isolamento que não é tão desconhecido assim na história da política externa norte-americana, mas contrasta com um perfil mais intervencionista de democratas, mais inclusive do que de republicanos, sobretudo no que concerne o Oriente Médio, alvo de campanhas militares de larga envergadura, não é? No entanto, nós não podemos atribuir de forma alguma êxitos duradouros, porque não temos elementos para avaliar essa condição, na condução da política externa do novo governo de Donald Trump. Né? O que nós podemos, sem a menor sombra de dúvidas, afirmar, sobretudo diante dos elementos de uma guerra tarifária deflagrada contra uma série de atores no espectro internacional, né? Do uso de estratégias negociais comuns ao mundo empresarial, na seara da política internacional, onde os elementos a serem levados em consideração são outros, não é? A ponto de nós podermos afirmar, a esse momento da política externa norte-americana, a ausência daquilo que historicamente tem caracterizado este poder, a ausência de uma grande estratégia. Tanto quanto o abandono de um conceito estrategicamente importante na política externa, que são as zonas de influência. Né? Os Estados Unidos costumava avaliar o mapa mundi a partir de regiões de influência, considerando poderes regionais. Vejamos como essa estratégia tem sido posta de lado e os efeitos nefastos, os resultados nefastos disso, não é? Já há algumas boas décadas, não é? México e Canadá, por exemplo, são atores considerados sobre a esfera da influência do poder norte-americano no norte do hemisfério ocidental. Pois bem, o tarifaço, de forma indiscriminada, atingindo a esses atores, os aproxima do Mercosul, fortalecendo o Mercosul, que, por sua vez, os Estados Unidos veem com não bons olhos, não é? Outro exemplo nesse sentido é o fato de a guerra tarifária, não é? Movida contra tantos atores ter, sobretudo, contra a União Europeia, ter destravado o acordo entre Mercosul e União Europeia, que deve ser assinado em dezembro. Nós estamos falando aí de 1/4 do comércio mundial e de um mercado consumidor que é o dobro do mercado norte-americano, ou seja, resolve problemas e não no curto prazo, não. É no médio e longo prazo para muitos dos atores combalidos pela indiscriminada tarifação, não é, deflagrada pelo governo de Donald Trump. Há muitos outros exemplos a dar. Por exemplo, a aproximação entre Índia e China. Historicamente, a política externa norte-americana tem tentado evitar que se aproximem. Não é? Em poucas semanas, o tarifaço, atingindo a ambos os atores, produziu uma tamanha aproximação entre ambos que, se somarmos isso ao fortalecimento dos BRICS, tem produzido o inverso daquilo que declaradamente desejaria a política externa norte-americana. Bom, isso é resultado de uma gestão negocial comum ao ambiente privado das grandes corporações na condução, não é, de uma potência de primeira grandeza, tanto em termos de infraestrutura econômica quanto de fortaleza militar, e para a qual vem carecendo desde há muito tempo, não é, de estratégias de legitimidade para o concurso de um poder cada vez mais visto de forma deletéria, né, produzindo desgastes da sua imagem política no cenário internacional, que ficarão como herança nefasta para as próximas gestões do Estado norte-americano. É assim que eu avalio o quadro conjuntural. Isso, professor, tudo interligado, mas nada simples, tudo muito complexo, né? Agradeço muito essa aula, nos ajudou a entender o atual momento no Oriente Médio, que de fato
a gente precisa acompanhar de perto para saber o que vai acontecer, né? Agradeço novamente Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, estou à disposição.